Seria uma promoção de uma reflexão, né, qualificada sobre os efeitos da instabilidade tributária no setor de dispositivos médicos, especialmente no custo, no acesso e na inovação em saúde, à luz dos princípios constitucionais. Para tanto, contaremos aqui com a participação do professor Eurico de Sante, que é advogado, parecerista, mestre e doutor, PhD pela PUC, professor da FGV, Prêmio Jabuti em 2018, diretor fundador do CECIF e coautor do projeto original da reforma tributária no Brasil, com o advogado Luiz Roberto Peroba, do Pinheiro Neto, sócio da área tributária do Pinheiro Neto, especialista em direito americano pela New York University e atua em economia digital e é diretor da ABDTIC. E eu, que serei o mediador, Felipe Novaes, sócio do Contreras e Salomão e assessor tributário da ABMED. Bom, você prefere começar? Tanto faz. Bom, então começaremos então pelo Luiz Roberto Peroba. Por favor, fique à vontade. Tá bom. Vamos lá, primeiro agradecer o convite, é uma alegria estar aqui, o Felipe, com o Eurico, desse painel para falar sobre reforma. Todos sabem que é sempre uma grande alegria para mim, esse é um tema que me toca bastante, então todo convite que eu recebo sobre reforma eu não recuso, viu, Eurico? Outros assuntos hoje em dia eu estou recusando, porque a agenda está um pouco cheia, mas quando o tema é reforma, a gente sabe da missão que nós temos para propagar um pouco a discussão, a ideia e tudo que, de alguma maneira, foi construído ao longo dos últimos anos para que isso pudesse virar realidade, que é o que a gente tem hoje com o projeto aprovado. O desafio é importante hoje em dia, acho que foi bastante legal a provocação que foi feita, porque está relacionada ao impacto verdadeiro, ou seja, na realidade, o que vai acontecer a partir do momento que a reforma tributária estiver fazendo efeito, né? A gente tem um discurso bastante forte sobre simplificação, mas essa simplificação tem efeitos colaterais? Acho que essa é a pergunta. A simplificação tem alguns efeitos que eventualmente eu teria que medir e eles são prejudiciais ao setor e de alguma maneira podem impactar de maneira negativa? Porque se tem, talvez a gente pudesse discutir, corrigir, debater e falar um pouco mais sobre o assunto. Aqui não passou? E agora sim. Qual o primeiro slide que eu trouxe para vocês? É um slide relacionado às preocupações do setor. Eu fiz questão de pegar todos os documentos emitidos pela ABMED, mas também por outras associações na área médica durante a trajetória do debate da reforma tributária no Congresso Nacional. E eu pude destacar aqui alguns pontos que eram os pontos de maior preocupação que o setor tinha na aprovação da reforma. O ponto mais importante, que eu acho que foi uma reação da sociedade para essa reforma tributária, que é o aumento da carga tributária. E por que isso aconteceu? Porque eu acho que pela primeira vez, e isso já é um resultado positivo da reforma, eu e o Eurico discutimos muito esse aspecto, viu, Felipe, que é eu falar de carga tributária. A gente tinha no Brasil um sistema tão fragmentado que a gente, como não sabe bem qual era a carga tributária, a gente não reclamava. Então, pela primeira vez, a gente está conseguindo entender qual era a carga tributária que incidia sobre o meu setor específico e a partir da mudança eu vou enxergar se isso tem algum impacto, se eu preciso fazer algum tipo de correção. Essa fragmentação de vários tipos de impostos sobre consumo nos colocava nessa situação. A gente tinha fragmentação, né, a tributação federal, estadual e municipal, e também tinha uma falta de transparência, porque os tributos ficavam dentro do preço, você não transacionava em bases líquidas, na nota fiscal você não enxerga a incidência do imposto, então era impossível acompanhar a carga tributária efetiva e efetivamente entender qual era a carga tributária que eu estava pagando. Então todo mundo, essa é importante dizer, eu e o Eurico, que ficamos bem envolvidos com o tema de reforma tributária esses últimos anos, essa reação de aumento da carga foi uma reação de todos os setores. Todos os setores, inclusive dos advogados, que conseguiram algum tipo de redução depois do projeto de reforma. Eu reagi bastante contra isso, mas o setor conseguiu. Porque foi uma reação decorrente das discussões da alíquota nominal. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Como começou a ser divulgado pelos órgãos de imprensa que a gente chegaria a uma alíquota nominal de IVA na casa de 20 e tantos por cento, 24, 25, depois a gente chegou a falar de valores como 27, 28%, foi uma reação imediata de todos. Porque todo mundo olhava para suas alíquotas nominais e a gente não tinha alíquotas nominais nesse patamar. A gente nem sabia qual efetivamente eram os valores de carga tributária, porque como você não tinha não cumulatividade, a cobrança era por dentro, as alíquotas nominais eram mais baixas, você não conseguia enxergar bem o impacto disso nas suas atividades. Então o 28 assustou muita gente. Então todo mundo falou, pô, não quero reforma tributária que vai simplificar, mas só vai onerar. Para deixar
para simplificar essa história, só para vocês saberem, eu fiz um exame financeiro outro dia no escritório, Eurico, e nós estamos subindo de uma carga tributária que tinha PIS/COFINS a 9,25 e ISS bem baixinho, porque a gente paga de acordo com atividade regulada como uniprofissional. Então a nossa carga tributária de alíquota nominal era em torno de 10, 11%, e agora nós vamos pagar essa alíquota nominal de 28% com uma redução de 40%, que é menor do que os produtos médicos. Nosso escritório vai pagar menos imposto do que pagava antes. Menos imposto do que pagava antes. Então a primeira dica que eu dou para todo mundo, logo no início da discussão, é: eu só consigo entender o impacto real da carga tributária se eu fizer uma análise financeira detalhada, enxergando os efeitos da minha atividade na cadeia, ou seja, o que vai acontecer com os meus fornecedores e se tudo que eu compro gera ou não gera crédito, e o que vai acontecer para quem eu vendo. Se a pessoa que eu vendo, quanto ela paga de tributação e se ela também se ela tem crédito ou não tem crédito. Isso é decisivo para eu entender o impacto na minha atividade. Então não é um cálculo simples, é um cálculo bem complicado. Hoje em dia quem tem feito esses cálculos são geralmente economistas ou as grandes empresas de auditoria, outras empresas de consultoria que hoje em dia desenvolveram raciocínios para fazer esses cálculos, pelo menos de maneira estimada. Então isso, para desde o início desmistificar essa ideia de fazer uma comparação simplista de alíquota nominal. Alíquota nominal dos tributos atuais para a alíquota nominal da carga tributária que nós vamos ter ao fim da implementação da reforma, como se depara pudesse ser feito de maneira automática. Então, mas a discussão do setor foi toda em torno do valor da alíquota nominal, impossibilidade de tomar crédito sobre folha de salário, baixa geração de crédito, porque boa parte do que se compra nessa indústria não geraria crédito, e os equipamentos estavam fora ali dos regimes favorecidos, então esses impactos gerariam algum tipo de redução de investimento, aumento dos custos, isso podia impactar inclusive o acesso da população ao SUS. Vale a pena... Fala. Só claro? Uma provocação. A alíquota nominal, talvez ela não seja um problema quando você olha o consumidor final, porque quando a gente pensa no setor de dispositivos médicos, por exemplo, o problema está na ponta, que é o paciente. Isso. Então, por mais que você na cadeia possa tomar os créditos e a sua carga efetiva ela seja menor, a pergunta que fica é: mas será que o paciente vai conseguir absorver ao final essa alíquota, ainda que a sua carga efetiva como distribuidor, como prestador de serviço, seja de fato menor? Porque você pensando na alíquota de 28, eu não sei se o paciente vai conseguir, se antes ele tinha, digamos, não sei qual a carga exatamente no hospital, mas se ele tinha uma carga de 15, por exemplo, para 28, será que ele vai conseguir absorver? Será que os planos de saúde também não vão ter que repassar de algum modo também para esses pacientes? Eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente olha a cadeia de consumo, a reforma em si não é o grande problema, mas talvez olhando para o lado do consumidor, isso possa se tornar. É uma dúvida que obviamente a gente só vai talvez descobrir na prática. Eu acho que tem muitas variáveis dessa discussão, porque eu acho que muitas coisas compõem o preço. A ideia dessa tributação é, pelo menos, todos esses passos da cadeia não onerarem a última etapa final de consumo. Tanto que a ideia da não coletividade é, independentemente da alíquota de 28, para quem está comprando de mim, eu neutralizo completamente. Então, o último elo da cadeia que vende para o consumidor final é quem efetivamente tem um impacto final de carga tributária verdadeira. Então, o que a gente precisa enxergar é essa alíquota de 28, nesse que vende para o consumidor final, qual o impacto que tem. Quanto era antes? Quanto de resíduo tributário ele tinha na empresa dele? Quanto de litígio ele tinha na empresa dele? Quantos autos de infração ele tomava? Quais eram as multas aplicadas? Porque tudo isso que faz parte do custo do Brasil compunha a margem que ele precisava colocar nos produtos dele para se preparar para tudo que ele ia enfrentar. Por isso que a reforma tributária, eu queria voltar a esse ponto até para te responder, essa reforma tributária é impossível você medir a consequência dela de maneira automática e simplesmente fazendo esse depara que a gente está tentando fazer aqui. Como é que você enxerga essa reforma tributária? Alguma coisa de médio e longo prazo para corrigir todas as distorções que a gente tinha do sistema brasileiro, para transformar um sistema que era muito complexo, incompreensível, em algo compreensível, transparente, em que todos a partir de agora vão saber quanto estão pagando, que tem transações em bases líquidas e os tributos sempre por fora, tributação no destino, neutralidade absoluta, uma base ampla de tributação que vai fazer com que muita gente que não estava pagando imposto possa pagar imposto e talvez a alíquota não seja de 28, que é a alíquota estimada que a gente está fazendo agora. Só para tocar num aspecto relevante que eu tenho dito nos últimos tempos,
Foi uma pena que o governo não conseguiu fazer o teste esse ano que ele precisava fazer, porque ele acabou se atrasando com uma série de questões e ele não pôde fazer o teste. Agora que ele soltou a regulamentação, as empresas vão ter que soltar as notas fiscais em 4 meses, né, para começar a fazer o teste. Porque eu acho que quando o governo começar a fazer o teste efetivo de arrecadação do IVA, ele vai surpreender e vai conseguir arrecadar muito mais do que ele arrecadava. Por que eu estou dizendo isso? Porque especificamente na minha especialidade, que é a tributação de tecnologia, grande parte das empresas, eu estou falando das pequenas, médias e gigantes, pagam muito menos do que vão acabar pagando com a reforma tributária. Primeiro que elas se aproveitam de uma série de situações não legisladas, porque a gente tinha bases bem fragmentadas. Muita gente presta serviços digitais do exterior e isso hoje em dia não tem tributação. E além do que, tributação de serviço no Brasil era uma tributação bem baixa. Então, você vai ter um aumento de carga em vários setores relevantes, que são setores que podiam aumentar realmente, que tinham uma carga tributária muito mais baixa, que eu tenho a impressão que essa alíquota de 28, que foi inicialmente planejada, ela pode ser que seja menor. Mas a gente só vai conseguir saber isso que você falou na prática e depois do período de transição. Mas mais importante nessa história toda, que é esse último ponto que eu acabei colocando lá antes de mudar, que foi alguma coisa muito discutida e muito pensada, especialmente pelo Eurico. Em toda a discussão que a gente teve, ele vai poder falar muito mais sobre isso, mas em toda a discussão que a gente teve sobre reforma esses anos todos, especialmente a partir do momento que ele criou o CICIF e se dedicou de maneira intensa a debater esse assunto, eu lembro para ele, eu faço questão de lembrar isso para ele, no primeiro ano de debate no CICIF, antes de fazer as pesquisas bem técnicas sobre tributação de consumo no mundo, o que o Eurico queria discutir ali, de um ponto de vista mais amplo e mais ligado à construção do país, era a noção de democracia e cidadania que a gente tem hoje em dia no Brasil. Você discutir cidadania e democracia, ou mesmo o processo eleitoral, sem debater carga tributária, que é a principal fonte de financiamento do Estado, é simplesmente um país não cidadão. A gente reclama, não sabe nem quanto investe para fazer frente aos custos que a gente tem como Estado. Então, antes da gente ir para o modelo que acabou sendo aprovado, o que o Eurico sempre debateu é, independentemente do regime que eu for a discutir e aprovar, eu preciso ter alguma coisa que ligue de novo o cidadão eleitor a esse processo. Hoje em dia a gente tem um sistema voltado às pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas que pagam impostos. E o Eurico gosta de dizer, ele certamente vai repetir, pessoa jurídica não aperta botão na urna eletrônica. Então a gente tem uma desconexão completa da sociedade para o que acontece no sistema tributário, que é o que faz ter todas essas movimentações por lobby, por reduções, por incentivos fiscais ilegais, todo fragmentado, fraudes, uma falta de fiscalização adequada nas questões corretas. Isso corrompe todo o sistema. A gente, a partir do momento que você coloca a sociedade nesse debate, ela passa a ter um outro tipo de discussão. Só para dar um exemplo final nesse aspecto, para eu mudar de slide, por que agora vai ser muito mais difícil qualquer um de alguma maneira se envolver nesse sistema tributário que não seja de maneira transparente? Primeiro porque está na nota fiscal e todo mundo vai ver quanto vai pagar, mas mais do que isso, a gente tem uma alíquota de referência. Então, para mudar a alíquota de referência, é só se eu mudar para todos os produtos ao mesmo tempo. Eu não consigo mais mudar individualmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, a gente negociou para um cliente meu no escritório uma movimentação dele, ele saiu de outro município e veio para São Paulo para vender serviços de streaming. E a alíquota baixou por conta dessa negociação. Alguém teve conhecimento disso? Ninguém teve conhecimento disso. Porque hoje em dia, quando a gente trata da tributação ou de alíquotas específicas por setores ou indústrias, elas são coisas tão específicas que se sai uma lei aqui da Câmara Municipal baixando a tributação dos serviços de streaming, isso não é nem refletido no preço imediatamente, porque não está fora da nota, e ninguém participa do processo legislativo. A partir de agora, se algum governante quiser mudar a alíquota, ele tem que mudar para todos os produtos e serviços do seu município, do seu estado e do governo federal. Então vai ser um debate muito mais transparente. Se a gente não estiver gostando da carga tributária, nós vamos reclamar. E a partir de agora nós vamos reclamar sabendo do que estamos falando, sabendo do tamanho da carga, e eu acho que esse debate vai mudar muito. Então, essa reforma tributária, ela tem que ser discutida na nossa percepção, o Eurico certamente nesse aspecto vai concordar comigo, de maneira mais ampla. Se a gente for conversar setor por setor e só entender se eu melhorei ou piorei, mesmo que seja poucos pontos percentuais, a gente perde a referência da importância do processo de mudança que a gente está fazendo. Não estou falando para esquecer, evidentemente, os impactos, a gente pode discutir os impactos, mas eu acho que isso precisa estar na conversa, porque senão a gente também não migra para um sistema que é um sistema com bases internacionais, que é aplicado no mundo inteiro, todos os países adotam as mesmas bases, isso tem atrapalhado o investimento no Brasil e tudo mais. Tem estudos que
que o API fez na época da reforma, ele continua falando sobre isso. Outro dia que a gente teve o videocast, né, Honorato, ele tratou disso quando a gente esteve lá gravando um videocast para a BIMED no laboratório que tem sido feito para entender como a saúde vai progredir no Brasil e todos os planos que precisam ser feitos em relação a isso, que só por essas mudanças mais organizacionais da reforma, ou seja, uma coisa mais simples, mais lógica, mais transparente, a gente está trocando 5 mil legislações de ISS, 27 regulamentos dos estados, toda a legislação de PIS e COFINS por uma lei. O pessoal está reclamando do tamanho da lei. É uma lei. Uma lei. São impostos G, que foi só uma lei, é um regulamento. E o pessoal está reclamando, porque tem bastante página o regulamento. Nós estamos trocando uma infinidade de normas que não se conversavam por uma lei. Só com essas mudanças todas de redução de compliance, facilidade do aproveitamento de créditos, competitividade, porque a gente está tirando as assimetrias do sistema, o Brasil provavelmente vai ter um crescimento do PIB que ele estima em algo como 10 pontos percentuais num período de 10 a 13 anos. Então, só pela organização do sistema, você imagina um impacto de 10 pontos percentuais de crescimento. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos que isso, mas tem estudos que divergem um pouco em relação à capacidade de crescimento que o Brasil teria em função disso, mas isso significa eliminar o custo do Brasil, significa eliminar o receio de investimento, significa propiciar que as empresas possam fazer negócios no Brasil sabendo qual a carga tributária. Gente, a minha especialidade é montar estrutura para empresas de tecnologia que estão localizando suas atividades no Brasil. A gente sempre quando monta a estrutura tem que oferecer 4, 5 opções, em todas elas com riscos e variações alternativas. Eu não consigo oferecer um modelo que é 100% claro que ele vai pagar aquela tributação e aquela tributação é efetiva. Todas elas oferecem algum tipo de risco. Como é que você faz negócio com essas características? É possível. Então muita gente acaba não vindo. No ramo das plataformas digitais, muitos falam, vou prestar daqui mesmo. Se o meu produto permite, eu nem vou para o Brasil, eu nem vou localizar meu produto. É a consequência que a gente sofre. Rapidamente passar para o próximo. Deixa eu ver se eu consegui mudar. Acho que eu preciso voltar um agora. Foi demais. Um aspecto que é muito relevante para a negociação de preços e margens que a gente vem discutindo, por isso eu estou muito preocupado com essa visão mais simplista do depara da alíquota nominal, porque está todo mundo simplesmente reagindo para essa discussão, falando, não, preciso conseguir algum tipo de benesse adicional no Congresso para de alguma maneira atender os meus objetivos. E já é o que foi feito naquele período todo da tramitação do projeto de lei no Congresso. Eu acho que vai ser muito difícil nesse momento as empresas terem grande sucesso nesse aspecto. A gente deve reconhecer que o setor da saúde, ele não teve talvez todos os pleitos atendidos que pediu, mas ele teve alguns pleitos atendidos. Muitos setores não tiveram nenhum pleito atendido. Saúde, educação e cesta básica, talvez alimentação, foram os 3 setores que tiveram a maioria dos pleitos de alguma maneira atendidos. Então, o setor de saúde teve algum tipo de benefício. O projeto original que o professor Eurico propunha não tinha nenhum benefício para ninguém, em hipótese nenhuma. Era uma alíquota de referência única para todos os setores, sem nenhum tipo de benefício fiscal. Depois, as discussões no Congresso Nacional, e acho que é assim que as coisas devem ser. O estudioso disse, escuta, quanto mais você fragmentar o sistema e puser alíquotas diferenciadas, mais problemas você vai ter depois. Do ponto de vista de tributação, de design tributário, para ter um sistema simétrico, organizado, não crie benefícios e não faça as diferenças nas alíquotas. Você quer um sistema simples para arrecadar, é isso que deve ser. Ah não, mas eu tenho questões nacionais que eu preciso tratar na reforma. Beleza, então o sistema vai ficar mais complexo, mais difícil, nós vamos ter problemas, algum tipo de contencioso. E aí o que acabou acontecendo é que alguns regimes especiais foram aprovados. Na área da saúde a gente tem situações de alíquota zero, reduções de 60%, eu vou falar no slide seguinte. Mas por que isso aí tudo é importante? Porque quando a gente for discutir preço a partir de agora, a gente precisa efetivamente olhar para uma série de situações. Como a gente passa a ter um modelo de creditamento muito diferente do modelo anterior, se eu não fizer esses cálculos de maneira efetiva, e eu já mencionei lá na conversa que eu disse, eu preciso olhar para os meus fornecedores e preciso olhar também para os regimes tributários daquele de quem eu estou vendendo. Mas além disso, eu tenho mudanças importantes em relação ao próprio tratamento atual. Você pega a tributação do PIS e COFINS hoje em dia, quando eu vou comprar máquinas, equipamentos, ativo fixo, eu tenho um prazo de aproveitamento de crédito de 10 anos, computador 5 anos, para eu aprovar crédito de investimento de capital. A reforma tributária dá crédito de capital imediato. Só que isso ninguém põe na conta. Você imagina para um setor que vende máquinas e equipamentos. Isso é decisivo nessa conta. Então é um aspecto que tem sido pouco discutido.
Todo mundo fala dos pontos complicados, mas não dá atenção para os pontos que talvez tenham sido positivos, que a gente tem que colocar um pouquinho na conta para enxergar o que aconteceu. O peso da folha de pagamento é um aspecto bastante importante, porque isso também é muito discutido no meu setor. Folha de salários não é algo para ser tratada na reforma do consumo. Infelizmente. É uma distorção do nosso sistema, mas não é algo para ser tratado na reforma do consumo. Porque numa reforma de consumo, quando você implementa um IVA, você só pode dar crédito para alguma coisa que foi tributado na cadeia anterior. Essa é a ideia de neutralidade, essa é uma regra internacional. Todos os países que têm IVA lidam com essa questão dessa maneira. Se você começa a distorcer o sistema, você passa de novo a voltar para o sistema que a gente tinha anteriormente, que não é mais um sistema internacional. Então, folha de pagamento precisa ser resolvida. Eu acho que eu se fosse participante do setor, a primeira pressão que faria no governo é para fazer uma reforma da tributação da folha. Ela precisa ser revista. Mas, infelizmente, não é dentro desse debate que a gente está fazendo agora. Acho que melhorou até. E o outro aspecto importante que eu queria mencionar aqui é a questão dos custos operacionais e compliance. Eu acho que isso vai ter uma redução muito significativa. Hoje em dia o custo disso, a gente talvez não tenha métricas apropriadas para entender quanto isso compõe o custo dos meus produtos e serviços, mas é brutal. Pô, eu posso falar pelo escritório, gente. Eu tenho na área tributária lá 170 pessoas. 170 pessoas. Se a gente for ver o tamanho das áreas tributárias de compliance das empresas, elas são imensas. O Eurico sabe que eu dei esse exemplo algumas vezes. Quando eu trabalhei em Nova York num escritório que tinha mais ou menos o tamanho do Pinheiro Neto, tinha 5 pessoas na área tributária. A gente não pode menosprezar o tamanho do impacto da redução, além da segurança jurídica das regras um pouco mais claras, do impacto operacional dos custos de compliance e que a gente vai ter no Brasil. Evidentemente, a gente vai ter um período complicado de adaptação. Toda a ruptura de sistema é assim. A gente está saindo de um sistema muito complexo, assimétrico, com as 3 esferas da federação participando. Vai para um sistema mais simples. A mudança sempre é brusca. Não vai ter jeito. Mas depois que a coisa estiver engrenada, eu tendo a dizer que a gente vai ter um nível de redução de custo de compliance ainda maior do que outras jurisdições que a gente conhece. Então, a gente vai sair talvez de último da fila. O Brasil é o pior do mundo. Pior, eu estou falando pior, não tem discussão que o Brasil é pior. É o que mais gasta horas, é o que mais gera litígios. Na última pesquisa que o INSPER fez sobre quantidade de litígios tributários brasileiros, 2/3 do PIB brasileiro estão envolvidos em litígios tributários. De um PIB de 2 trilhões de dólares. 2/3 do nosso PIB estão envolvidos nessa discussão. E como o Brasil vai adotar um sistema muito eletrônico, diferentemente de outras jurisdições do mundo que ainda tem muitas coisas manuais, o fisco vai praticamente calcular grande parte do que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que as reduções vão ser abruptas em relação ao que a gente vai viver nos próximos tempos. Só para mostrar rapidamente o que ficou em termos de redução no sistema. Então, as entidades beneficentes continuam gozando da imunidade. Esse aspecto não foi mudado na reforma. E em relação aos benefícios que foram dados, alíquota zero para dispositivos médicos e acessibilidade que estão nesses anexos, medicamentos para doenças graves e farmácia popular, e os produtos saúde menstrual, que é esse último que eu menciono na alíquota zero, e depois a gente tem a redução de 60% também nesses anexos relacionados a serviços de saúde, dispositivos médicos e acessibilidade que são regulados pela Anvisa, né, e medicamentos registrados. Então, algumas situações, elas foram atendidas. Ai, desculpa. Tem um delay em relação um ao outro. Preciso avançar. Agora, né? E a gente tem essa redução de 60%, então, para alguns tipos de produtos de dispositivo médico e serviços de saúde. Então, não é que não foi dada nenhum tipo de redução. Na área jurídica, por exemplo, foi dado 40% de redução. E muitas outras atividades não foi dada nada. A área de tecnologia que eu represento, a gente fez uma pressão forte no Congresso. Não conseguimos nada. Zero. Então, não tem tecnologia, não tem nenhuma desoneração no Brasil. Então, isso também pode encarecer. Não é só a reforma na saúde, especificamente, que pode encarecer. Produtos que envolvam tecnologia podem ter algum aumento de imposto, mas pagavam zero. A gente não queria que eles tivessem um tipo de tributação. Então, eu acho que a gente vai ver nos próximos anos, conforme a economia for se ajustando em função da implementação da reforma, qual vai ser a assimilação dessa introdução do novo sistema. Nesse aspecto, já indo para o próximo slide, eu estou quase acabando, eu tenho mais 2 slides. Viu, Felipe? Aí a gente pode debater um pouquinho. Eu acho que uma coisa importante... Deixa eu ver só se a gente está na mesma página. Tá. Eu acho que só uma coisa importante é que muita gente criticou a coexistência dos 2 sistemas por um determinado período, e eu sei que isso dá um pouco mais de trabalho,
mas a reforma tinha muitas questões relevantes que precisava de desenvolvimento tecnológico pelo governo para a implementação, esse é o primeiro aspecto. A gente tinha toda a questão dos benefícios fiscais estaduais, que vai precisar ser financiado pelo governo federal, que está criando um fundo para isso, e o governo federal não conseguia fazer num ano só. Ele vai bancar todo esse rombo que tinha nos estados em relação aos benefícios dados às indústrias, mas ele vai dizer, pelo menos quem fez esses contratos vai ter os contratos respeitados, eu vou bancar essa conta, mas era impossível fazer num ano só, então vai ter um período de agora mais 6 anos até a implementação total, mas mais do que isso, sinceramente, pela mudança de sistema em relação a um possível impacto inflacionário, eu acho que é decisivo que tenha um prazo de transição cada vez mais longo. Eu no começo tinha dúvidas em relação a isso, Eurico, mas eu estou cada vez mais convencido que a gente precisava de um prazo muito longo, porque a gente está fazendo um reequilíbrio completo do nosso sistema econômico. A gente tinha algumas situações que não tinham nenhuma tributação e algumas situações que eram muito tributadas. E a gente vai ter que chegar num meio termo em relação a quais são as indústrias que a gente quer tributar um pouco mais ou um pouco menos, mas para fazer essa mudança de uma hora para outra, a gente pode ter, especialmente naquelas que não tinha nenhum tipo de tributação, alguma consequência inflacionária. Mas se eu faço num período mais longo, eu tenho condições, em primeiro lugar, de absorver isso melhor, que eu vou colocando pouquinho por ano ao preço, e depois eu tenho condições até do governo fazer determinadas intervenções em relação à alíquota, se ele precisar. Vou dar um outro exemplo para vocês, e era uma coisa que eu simplesmente não achava adequado. Muito embora tenha sido um pouco responsável. Eu trabalhei muito na edição da súmula do Supremo, que acabou gerando a não tributação pelo ISS na locação de bens. Locação de bens e equipamentos. Então a gente tem uma brecha na legislação brasileira, a partir de um precedente do Supremo, que não deixa incidir tributação local sobre locação. Então você imagina que todo mundo que faz locação não paga imposto, enquanto todas as outras atividades pagam imposto. Eu não preciso dizer que toda vez que eu recebia clientes no escritório, as pessoas já vinham condicionadas. Eu quero montar um negócio no Brasil, mas é via locação, viu? Evidentemente, porque isso acaba induzindo o comportamento. Então a ideia da nova reforma é induzir o comportamento de pagar imposto. Porque se todos pagarem, a alíquota média é menor para todo mundo. Como a gente está nessa fase de transição, a gente não tem da clareza dos impactos para cada setor do que vai ser o efeito disso no preço. Mas a gente vai descobrir ao longo da transição e acho que eventualmente determinadas intervenções podem ser feitas. Eu estou fazendo uma... Quer falar? Vai lá, Pedro. Pegando um ponto aqui espinhoso. Claro, vamos lá. Mas já até tocando nessa questão do judiciário, nos últimos anos, de certa forma, tivemos, digamos, algumas reformas feitas pelo judiciário. Acho que o judiciário também foi, em grande parte, responsável por algumas distorções no sistema. Será que esse problema vai persistir agora com a reforma tributária? Ou você acha que ele tende a diminuir, dada a simplificação que a reforma vai trazer? Porque a gente já sabe, a gente tem conhecimento de algumas ações que vêm sendo apresentadas ao judiciário e de algum modo isso pode trazer problemas para esse novo sistema. Assim, eu acho que o maior exemplo que eu dou disso é a questão da exclusão do PIS e COFINS na base do ICMS, a exclusão do ICMS na base do PIS da COFINS. Para mim é um absurdo a exclusão, mas o judiciário assim decidiu. E depois disso, a gente viu a enxurrada de outras ações que vem discutindo essa mesma situação, o que criou uma distorção imensa, e o próprio Supremo hoje já repensa, né, no problema que foi causado e como isso impactou. E aí a pergunta que fica é, a gente corre esse risco ainda com a reforma ou de algum modo ela vai minimizar? Eu acho que a reforma vai minimizar, mas evidentemente a gente não elimina todos os riscos. E eu acho que grande parte desses riscos, na minha opinião, ele vem do comportamento do próprio Supremo. Porque o Supremo, muito embora tenha dado decisões que você pode concordar ou não concordar em relação ao mérito das questões, ele está induzindo os contribuintes a ir ao judiciário. Ele está começando a modular as questões, dizendo se eu só garanto o direito da recuperação de determinados créditos que foram pagos indevidamente, ou só vou proteger aqueles, numa situação que ele considera que o tributo é devido, que entrarem em juízo. Então a gente tem um mecanismo de mandado de segurança, que é de graça. O Supremo já disse que o mandado de segurança pode disputar a matéria tributária. E o Supremo, quando cria a ideia e critérios para modulação, diz eu só vou garantir modulação para aqueles que tomarem iniciativa de ir para o judiciário. Hoje em dia essa é a ação mais fácil que eu tenho para vender no escritório. Os meus clientes vieram meus reféns. Eu chego nele e falo, escuta, para o diretor da empresa, o Supremo falou que só pode proteger quem entrou com a ação. Você não vai entrar com a ação? Vem na base. Por isso que o meu pessoal que trabalha comigo, quando eles não conseguem vender, eu quero matar. Porque eu falo, se você não consegue vender isso, vai vender o quê?
Então eu acho que a gente precisa, e eu acho que boa parte já está sendo discutida, acho que o próprio Leonardo, da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem levantado bastante essa questão. A gente precisa de uma reforma processual relevante, acho que precisa ter mais restrições para um debate judicial sobre qualquer questão. Eu acho que o Supremo precisaria colaborar nesse aspecto da modulação, mas independentemente disso, a simplificação da reforma por si só vai trazer uma série de benefícios. Primeiro porque tem uma lei, então a quantidade normativa já é muito menor. Mas mais do que isso, que é um aspecto que acho que pouca gente tem discutido, acho que o Eurico já me viu falando sobre isso, a gente está transferindo, a partir desse mecanismo de transações em bases líquidas, o valor do tributo por consumidor final. Eu não sei nem se a pessoa jurídica tem legitimidade para pedir de volta. Então essa é a mudança radical do sistema. Eu não acho que as empresas, conversando com meus clientes hoje em dia, o que eu tenho visto, eu não acho que as empresas vão a juízo para debater, porque se ela for a juízo debater, ela criou uma contingência para ela, de alguma coisa que ela só colocar no preço, porque ela não está nem pagando. Quando o tributo estava dentro do preço, a gente tinha uma dinâmica de disputa. Agora que o tributo está fora do preço, você está passando, porque está pagando o consumidor, gente. Se o tributo depois for declarado inconstitucional, é problema dele. E se eu deixar de pagar no momento que eu estou passando para ele, o problema é meu. Então, eu acho que a dinâmica da tributação do IVA, ela é um freio para a disputa judicial. Que eu acho que esse é um assunto que nem todo mundo se atentou, entendeu? E a gente está vendo pouca discussão sobre esse tema. Acho que assim, além também de uma reforma processual, a gente precisaria também de uma reforma, digamos, administrativa, porque eu acho que, de certa forma, da mesma maneira como o judiciário induz o contribuinte a buscar o próprio judiciário em si, também existe uma irresponsabilidade muito grande por parte do governo, que se utiliza dessa questão da modulação, por exemplo, para cobrar tributos sabidamente devidos, já sabendo que, de algum modo, no futuro não vai ter que restituir. Então, acho que a gente também precisa, de algum modo, responsabilizar governantes que assim agem, para evitar também essa questão do aumento de litígios, né? Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque eu tenho certeza que o Eurico em algum momento vai explorar na fala dele, e ele está começando a se dedicar, após o sucesso da aprovação da reforma, a uma reforma do orçamento. E eu acho que é legal lá no CICIF. Então é legal depois ele contar um pouco sobre isso, porque de fato a reforma tributária acho que é uma parte de correção do design normativo que a gente tinha, que foi completamente distorcido durante muitas décadas no Brasil. E a gente conseguiu aprovar alguma coisa que está bem alinhada às práticas internacionais hoje em dia. Mas existe uma necessidade de reforma, evidentemente, das regras processuais e do orçamento, e acho que da máquina administrativa, que é fundamental. O Eurico vai se dedicar a isso, ele pode depois falar um pouquinho. Só passando, eu tenho acho que mais 2 slides, só para finalizar e a gente migrar aqui um pouquinho de assunto. Eu fiz só uma comparação simples aqui sobre o sistema atual e o novo sistema. Eu não vou nem falar um pouco da imunidade, porque ela foi preservada, então as instituições que tinham imunidade no sistema anterior, elas continuam tendo agora. Mas quais são as 2 grandes mudanças? Acho que a primeira mudança é a questão da alíquota. Então, de fato, a gente tinha no regime do PIS/COFINS 365, a gente tinha muitas clínicas funcionando no regime de 365, porque era no lucro presumido, e quem estava no lucro real, 9,25. E vai todo mundo agora para uma alíquota com redução de 60% de 11,2, né? Então, existe algum aumento de alíquota nominal. Para quem estava no 9, talvez não seja tão grande, que é um pouco do caso do meu escritório, a gente é lucro real, a gente vai sair também de 9, só que a redução é 40, o nosso é um pouquinho mais. Mas acho que o ponto importante aqui, especialmente levando em consideração o ISS, eu coloquei 2 a 5, mas boa parte das clínicas até paga pelo regime de uniprofissional, como nós pagamos, tem um valor até menor do que isso. Mas mais do que essas alíquotas, o que eu queria dizer? Eu, por exemplo, atuo para algumas empresas do setor de saúde. A gente parece que a carga tributária ela funciona bem com as características que ela tem. Eu acho que para as clínicas que pagavam 365 era até alguma coisa razoável. Mas qualquer clínica que passe do valor do faturamento a 365 tinha um grande problema. Porque não quer ir para o lucro real porque é 9,25, tem que abrir um filhote de lucro presumido do lado, passa a correr um risco de planejamento tributário. Então o nosso sistema ia provocando essas assimetrias. E no fundo, o consumidor, que é quem vai consumir o serviço médico, quem vai consumir o serviço do advogado, ele tem que pagar a mesma coisa em relação à carga tributária. Por que num escritório grande como o meu, a alíquota tem que ser de 9,25, no escritório menor é 3,65, se eu atuo como advogado como autônomo é outro, se eu tenho no Simples é uma tributação diferente. Se o consumidor é um só. Como é que o consumidor... A gente não tinha nem transparência na nota, então o consumidor não conseguia nem saber que era assim. Mas o consumidor, a partir de agora, ele vai ter a transparência na nota. Por que o modelo societário ou o tamanho do lugar deveria impactar num custo que é o custo do consumidor final? Ele só quer contratar serviço de advogado. Aqui ele só quer contratar serviço médico. Isso reduz todas as assimetrias.
Serviço médico paga a mesma coisa de tributação. Por que é ruim um serviço assimétrico? Por que é ruim um serviço assimétrico como a gente tinha antes? Permite que muita gente que tem um pouco mais de conhecimento consiga ter uma carga tributária diferente e a carga tributária passa a ser o aspecto concorrencial mais importante na venda do seu serviço. E não se você é bom no que você faz. Entendeu? Tem muita gente, a gente está falando aqui da área médica, mas se a gente for ainda para a área de máquinas e equipamentos, benefícios de importação, benefícios de logística que a gente tem no Brasil, tem gente que só faz lucro no Brasil via benefício fiscal. Você vai no balanço das empresas, se você tirar o benefício fiscal, o cara dá prejuízo. Por décadas. A empresa distribui dividendos para o sócio só do benefício fiscal que ele conseguiu. O que a gente quer é resultado operacional da atividade específica, é só assim que a gente vai competir com o resto do mundo. Por que se eu tenho lucro só do benefício fiscal eu não consigo competir? Porque claramente meu serviço não é bom. Mas eu tenho um benefício qualquer, local, que me permite fazer aquele negócio lucrativo e você não está fazendo o seu negócio progredir. Então eu gosto da simetria. É importante dizer que esse é o principal norte da reforma, hein? O principal princípio constitucional que foi introduzido na reforma, que é o princípio da neutralidade, que está ligado ao IVA, e é um princípio internacional, o que ele quer dizer na prática é: o consumidor tem que pagar o mesmo preço toda vez que ele está lidando com a mesma indústria. Então ele não pode comprar serviço médico e só porque o modelo societário, operacional ou de localização geográfica é diferente, ele paga um custo diferente. Todo mundo vai concorrer com os mesmos pilares, em bases de igualdade. Que aí nós vamos saber quem é bom e quem é ruim. Então, do ponto de vista de negócio a longo prazo para o desenvolvimento da indústria brasileira, da indústria do serviço brasileiro, isso é adequado? É adequado. Mas isso dói? É óbvio que dói. No curto prazo dói. Porque está machucando todo mundo que fazia algum tipo de resultado ou benefício, ou tinha um produto subtributado, etc. e tal. Então, é alguma coisa que a gente, em primeiro lugar, tem que se dedicar a entender bem os cálculos em cada setor, indústria específica, para entender a diferença. Vale lembrar que esse processo de transição ele é feito em até 7 anos. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que boa parte do impacto ele vem do ISS. ISS só começa daqui a 2 anos. No primeiro ano é só PIS/COFINS. Depois, em 2027, começa o ISS. E mesmo assim, 10% ao ano de phase-out. A grande porrada mesmo só vem no final, em 2033. Então, a gente tem um longo período para fazer esses estudos, essas discussões, essas análises. Se existir efetivamente uma distorção do sistema que seja relevante, aí eu acho que a gente tem que atuar. Mas eu acho que a gente está um pouco cedo para ter todas as bases claras sobre uma atuação política até junto ao governo e ao Congresso de conseguir eventuais reduções. A gente não sabe nem a alíquota. Esse é o ponto, a gente não sabe nem a alíquota. Entendeu? Então eu acho que é um período agora desse tipo de debate, dessas discussões, de entender os problemas para a gente ficar preparado no momento certo para fazer. Mas a gente vai ter um longo prazo para fazer isso. Deixa eu finalizar aqui minha... O mais importante para mim, eu acho que é isso aqui, eu acabei adiantando um pouco para vocês. Eu acho que, comentado, a gente vai ter uma questão importante de alinhamento a padrões internacionais. Isso é fundamental para a discussão de preço líquido, até mesmo em importação de mercadoria. Toda vez que a gente vai importar mercadoria ou serviço, a gente não consegue compatibilizar o sistema tributário do outro país com o nosso. É uma loucura. Eu tenho falado com essas empresas de tecnologia que eu tenho atendido no escritório, geralmente as grandonas, eles falam: gente, vocês não sabem o nível da profundidade da mudança que vocês estão fazendo. Se vocês errarem muito na implementação, mas muito mesmo, assim, não é pouco. Se vocês forem o pior IVA do mundo, vocês já são muito melhor do que vocês eram antes. Porque vocês eram um sistema completamente incompatível com todo o resto do mundo. Vocês tinham tributações locais, elas não têm previsão em nenhum acordo internacional. Você não conseguia compatibilizar nenhum sistema, ainda a negociação era em bases brutas, eu não conseguia saber o que estava dentro do preço. Então, assim, qualquer operação que envolvesse outras jurisdições era um problema gravíssimo. Então, a gente vai ter um alinhamento de padronização de tributação, uma discussão em preços líquidos, que eu acho que é bem salutar, um sistema tributário que ao longo do tempo vai ser totalmente digitalizado, a gente vai ter, acho que, uma redução fundamental de custo de compliance, transparência que vai trazer a sociedade para esse debate, e esse, eu acho dessa história toda, talvez a mais importante, porque para a gente pensar em mudanças a longo prazo, a gente vai conseguir coisas que sejam mais proveitosas para o país, que a sociedade participar. Porque senão vai ser essa discussão de castas e de lobbies e discussões políticas, e aí quem tem um pouquinho mais de força ali no Congresso consegue mais. Então, quando a sociedade passa a participar, ela passa a ser um limitador desses processos, né?
num sistema não cumulativo que devolve crédito. A gente sabe o que é hoje em dia a vida do exportador brasileiro. A gente já tem imunidade constitucional para exportação, ninguém consegue recuperar o crédito de volta, nem nas transações locais, envolvendo substituição tributária. Eu tenho algumas indústrias farmacêuticas que eu trabalho que tem crédito acumulado aqui no estado de São Paulo de R$ 1 bilhão. A cada 2, 3 anos a auditoria bate na minha porta e fala, escuta, eu vou fazer um write-off desse crédito do balanço, não tem valor. O cara finge que tem um crédito, ele não tem. E aí, muitas vezes, eu consigo vir uma legal opinion, segurar uma determinada situação, se a gente acha que tem um mecanismo judicial de recuperação. Mas essa é a vida que as empresas vivem. Quanto custa isso? Né? E redução, já falei, competitividade e redução com custo tributário, eu já vou para minhas conclusões. Tentando responder um pouco a pergunta que foi feita, né? Que é uma pergunta dificílima de responder, porque a gente tem ainda, acho que depois eu pego aqui, eu derrubei o projetor. A gente tem ainda algumas variáveis e acho que faz com que a gente não consiga responder com precisão, de maneira afirmativa, se isso vai gerar um custo adicional ou não vai gerar um custo adicional. A gente, na minha opinião, tem que fazer alguns cálculos e esses cálculos vai envolver um período de tempo. Alguma coisa que dá para fazer desde já é tentar, a partir da legislação já existente, entender o aumento da alíquota nominal, quanto isso representa, versus a outras coisas positivas que dão na reforma, que é crédito integral, situações, por exemplo, como crédito imediato para ativo permanente, as isenções que foram dadas, as alíquotas zeros que foram dadas, as reduções de 60% que foram dadas, tentar projetar quanto pode ser o custo de redução de custo de conformidade de litígio, para, a partir do momento que a gente efetivamente tiver a alíquota de referência editada pelo governo e a gente enxergar nesses primeiros anos de transição qual o impacto que a gente pode ter em relação ao custo da saúde. Eu tenho certeza, pela sensibilidade que o país tem em relação a alguns temas, especialmente num país como o nosso, se a gente efetivamente tiver um custo relevante na saúde, que colocar em risco e, de alguma maneira, puder prejudicar o nosso sistema público de saúde, mesmo a saúde privada, que o Congresso vai atuar. Por isso que eu acho que é um momento agora de consolidação dessas ideias, cristalização do cenário que a gente vive. Se a gente conseguir demonstrar um aumento de custo, eu acho que a gente vai conseguir corrigir essa rota. A gente tem prazo para fazer isso, porque a reforma não vai ser implementada de uma vez por todas. E isso talvez seja uma boa resposta até para todos que queriam uma reforma implementada de uma vez. A gente sempre debateu entre nós, no CICIF, no NEF, que é o Instituto de Pesquisas do Eurico na GV, que uma reforma dessa magnitude implementada de uma vez era uma reforma que você não consegue controlar, você não consegue fazer intervenções, você não consegue dar prazo de adaptação, você não consegue corrigir os modelos operacionais do governo. Então, acho que esse prazo todo de adaptação é que vai dar, talvez, uma resposta definitiva. Mas a minha sensação, com base em tudo que a gente discutiu, é que se tiver algum aumento de custo, ele é pequeno, para a saúde. Em função dos benefícios que já foram dados, em função da redução de compliance, litígio, e em função do que vai ser competitividade no mercado a partir do sistema simétrico. Nós vamos enxergar o que é o mercado. Porque como o mercado é assimétrico, até mesmo o mercado a gente não conhece direito, Porque tem muita gente fazendo dinheiro com benefício fiscal ou redução de alíquota, ou uma alíquota mais favorecida. Um cara que tem uma alíquota de 9,25 numa clínica grande não compete de maneira adequada com um cara que tem 3,65, concorda? Diferente. Então nós vamos entender o mercado quando todo mundo passa a tributar de maneira simétrica. Aí nós vamos entender que preço cada um consegue fazer. E aí talvez seja a hora, se a gente entender que a saúde foi onerada, eu conhecendo o país, esses temas são sempre sensíveis. Eu duvido que o Congresso não tenha uma abertura para discussão, se for necessário fazer uma correção de rota em relação às alíquotas que foram aplicadas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu devolvo a palavra para o Felipe e fico aqui no meu lugar muito esperançoso de ouvir palavras de Eurico em relação ao que pode ser a implementação da reforma para o setor, como ele enxerga isso, o que ele enxerga em relação a possíveis reformas do orçamento, que eu acho que também se conecta com isso, e outras provocações que certamente o Felipe vai fazer aqui. Obrigado, gente. Não, perfeito. É bom saber que estamos entrando aí numa fase de discussão sobre a reforma do orçamento, até porque se o país começa a aumentar os gastos de maneira demasiada, infelizmente, uma hora a gente vai ter que aumentar as alíquotas do IBS e da CBS. Então, de fato, precisamos de um controle por parte do nosso governo em relação aos gastos, para que isso, inclusive, nos possibilite aí, quem sabe no futuro, ter reduções de alíquotas, não só na parte do consumo, mas também hoje com relação à tributação da renda.
Vamos lembrar que as alíquotas elas vão poder passar a ser alteradas pelo governo federal, pelos estados e municípios. Eles vão ter independência. Isso foi criação do Eurico para justamente aprovar a reforma no Congresso sem que existisse uma discussão sobre a ruptura da federação. Essa é a justificativa para a aprovação da reforma e de uma implementação de uma federação cooperativa, mas a gente vai poder, a partir do momento da implementação da reforma, debater com 3 entes públicos: União Federal, Estados e municípios, aumentos ou reduções de alíquota, né? Perfeito. Acho que é aquela história, quem tiver mais eficiência com certeza vai ser na frente. Sem dúvida. Bom, professor, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Tá vindo um ruído enorme aqui para mim, para vocês também? Não sou eu aqui, hein? Tá melhorando um pouquinho. Bom, eu vou começar com a morte para chegar na saúde. Então, é um caminho curioso. Eu estou tentando caminhos para tentar explicar a reforma. Depois de 13 anos fazendo a reforma, eu me afastei da sala de aula porque eu não conseguia explicar o sistema. Agora eu consigo explicar o sistema, mas ninguém consegue entender. Porque é tão simples. E as pessoas se acostumaram com o inferno e não conseguem compreender uma coisa diferente. Essa é uma pesquisa. Eu virei essa noite fazendo esse trabalho, publiquei um artigo e fiz esse PowerPoint. O INSPER fez uma pesquisa levantando o balanço das empresas, quanto de contencioso tinha em cada tese específica sobre fato gerador, não cumulatividade. Porque o sistema brasileiro ele tem um problema de nascimento que as pessoas não conseguem enxergar, porque o direito não é visível aos olhos. É como o vírus, é como essas coisas, não é visível, mas acontece que ele muda a realidade. Então a realidade que nós vivemos decorre de uma emenda constitucional que surgiu em 65. E eu vou fazer essa trajetória, mas assim, eu começo antecipando qual que vai ser a situação da saúde no futuro. Primeiro, com a entrada gradativa do sistema não cumulativo, vai entrar o PIS/COFINS primeiro em 2027. Então, basicamente, simplificamente, eu diria o seguinte: hoje em dia, o PIS/COFINS ele vem dentro do custo. Quando ele entrar não cumulativo, ele sai do custo e eu compro a mercadoria ou serviço sem PIS/COFINS. E o PIS/COFINS eu pago e recebo de volta. Todo o setor produtivo não vai pagar mais PIS/COFINS, porque essa tributação não incide mais sobre o setor empresarial, ela incide sobre o consumo. A gente está saindo de um modelo que incide sobre as empresas e as empresas passam para o consumidor. Ou seja, eu não vou pagar 28% agora, eu já pago, só que eu não tenho essa informação. E como eu não tenho essa informação, eu não exerço a cidadania, eu não exijo, não me preocupo em controlar gasto público, porque ele é deles, não é meu. Não tenho participação social, não exijo saúde, não exijo educação. E um país como o nosso, em que grande parte da população não tem essa noção de pertencer a um Estado, não sabe que ela financia o Estado. Hoje em dia, quem ganha R$1.000 de Bolsa Família, gasta R$300 pagando imposto. Pagando imposto sobre combustível para andar no Uber, pagando imposto sobre comunicação, que é um dos mais altos, pagando imposto sobre telecomunicações. Energia elétrica, combustível e telecomunicações são os mais caros, que incide sobre o pobre. Então ele está pagando e não está sabendo. Então, simplificando, o que vai acontecer? Os preços da cadeia vão cair. Então isso é um processo que vai acontecendo gradativamente, por isso é importante a transição. Uma boa metáfora, Peroba, uma transição como essa, é como um DJ tocando na pista, ele vai mudar de música, a regra é ele tem que mudar sem as pessoas perceberem que ele está mudando. Então o que a gente está fazendo é que está entrando um sistema e está saindo outro da forma menos perceptível possível. Você sabe que está entrando uma música nova, mas ela está entrando devagarzinho até que ela vai tocar sozinha. E quando ela tocar sozinha, todo o setor produtivo vai estar completamente desonerado. Eu vou dar um exemplo de como funciona o sistema hoje. Imaginem
Nós temos um sistema que serviço é tributado de um jeito, como o Peló falou, né, com essas famosas alíquotas nominais. Indústria e comércio é tributada de outro jeito. Então, indústria e comércio tem PIS, COFINS, ICMS, IPI. Serviço só paga 5% de ISS quando for cheio e normalmente está no presumido, paga 3,65% de PIS, COFINS. Então, paga 10%. Mas vou mostrar a desgraça que é isso. E a desgraça não é para o setor produtivo em si, é para todos. É para o Brasil, é para a nação brasileira. Então, imaginem um exemplo de 5 elos de uma cadeia. E eu vou colocar os exemplos com preço sem lucro. Então, o cara vai comprar X pelo preço bruto e vai vender o preço bruto mais imposto. Sem lucro, tudo bem? Então, eu pego uma indústria que o preço custa 100 de uma mercadoria qualquer. Quando uma empresa de serviços compra da indústria um computador, por exemplo, então ele não vai comprar por 100, porque daquele 100 vai ser de 10% de IPI, mais 20% de ICMS, para simplificar, mais 10% de PIS/COFINS. Então ele vai comprar, o custo de compra é 140. E ele nem vai discutir se é 140, ele paga 140. E não toma, esses 40 ele paga, ele não toma crédito disso. Isso é custo para ele. Então eu estou pagando 140 e o fisco está arrecadando 40 nesse movimento aqui. Depois, essa empresa de serviços, isso é fundamental para quem trabalha com tecnologia, conectar serviços com a indústria, software que fornece para a indústria. Mas acontece que o regime de serviços não conversa com o regime da indústria. Então o que acontece? A indústria compra o computador por 140. Daí ela faz um software, ela vai vender por preço de custo que ela comprou o computador. E quando ela vende para a indústria, ela vai pegar os 140 que ela comprou, sem lucro, vai colocar mais 10% que é ISS e PIS/COFINS. Então ela vai vender para a indústria por 154. Quanto é que eu estou pagando de tributo aqui? 54%. E ninguém está enxergando isso. A empresa fala, não, eu só estou pagando os 10. Mas ela não consegue enxergar que ela pagou 40 só de imposto que a indústria pagou, mas repassou para ela. Porque ninguém fica pagando imposto sozinho. Sempre repassa para o outro elo. E o último elo quem é? Somos nós. Então, eu estou ali, ó, no segundo elo ainda. Vendi por 140, os serviços comprou, vendeu para a indústria. Terceiro elo. Vai por mais 10% sobre 140. Vai para 154. Daí, desse 154, essa indústria vai vender para uma construtora, por exemplo, que presta serviço para o poder público. A indústria comprou qualquer coisa por 154, sem lucro. Quando ela for vender para o setor de serviços, ela vai colocar mais 40%, mais 10% de IPI, 20% de ICMS, mais 20% de 10% de PIS/COFINS, 10% de IPI, 20% de ICMS, mais 40%. Ela comprou por 154, vai vender por 194 para a empresa prestadora de serviços. A empresa, o Eduardo Capobianco, nosso amigo da Construcap, fala, que loucura, eu pago 8%, 10%, eu vou pagar agora 25%. Eu falei, não, Eduardo, nessa conta aqui, você está pagando 94% de imposto. Você está pagando dentro do preço, o preço que pagou a indústria, o preço que pagou os serviços, e agora você está repassando para o outro elo o seu custo de imposto também. Então, a construtora vai comprar por 194 da indústria, vejam, custa 100 a mercadoria. Daí, por fim, tem o Estado, que vai contratar uma obra pública. Quando vai contratar uma obra pública, a preço de custo, a empresa de serviços comprou por 194, quando ela vai oferecer o bem, vai fazer a obra pública para a prefeitura, Estado, União, ele coloca mais 10%. Ou seja, ele vai vender algo que custa 100 por 213. Eu tenho 113% que chega até o custo da mercadoria para o Estado. E quem que paga esses 213? Somos nós que temos que aumentar o imposto para poder pagar 213. Vejam que o fisco arrecada bem aí, não é? Que ele está arrecadando
Eu penso, é 5, 10, 9, 12, mas cumulativamente está pagando 113% de imposto numa cadeia simples, de 5 elos. Daí eu vou exportar esse produto. Mas para quem? O produto custa 100, eu quero vender por 213. Não consigo exportar. Eu vou vender para o consumidor final. Eu vendo por 213. Mas eu não informo que tem 113 de imposto. Então, ele não sabe disso. Então, é esse o inferno que nós vivemos. Esse é o custo do Brasil. Esse é o custo dos incentivos fiscais. Esse é o custo de eu ter 5.600 entes federativos, 5.570 municípios, 27 estados, todos eles dando incentivos fiscais. Para melhorar o Brasil, não. Para se reeleger. Então o incentivo fiscal serve para cada prefeito fazer sua política pública, para cada governador fazer a sua política pública de se reeleger, eleger o filho dele, o primo dele. E a mesma coisa o presidente da República. Num país que tem 5.600 incentivos fiscais diferentes, cada um com seu objetivo, o que eu tenho é um aumento enorme de custo de transação e um grande problema de produtividade, porque eu não faço, não exerço a minha expertise que é empresarial. O que eu faço é tocar conforme a banda tributária que determina e tem que alocar a empresa segundo a melhor conveniência tributária. O que vai acontecer? É difícil imaginar, mas é assim que vai ser. E é assim que vai ser porque o direito, ele não é como a novela, como a arte que sugere, que induz, ele obriga. E quando eu tenho uma reforma constitucional, ela obriga todos. A Constituição é a carta magna, é Deus. Ela obriga todos os chefes do executivo, ela obriga todos os ministros do Supremo, STJ, todos os juízes, obriga todos os agentes fiscais, obriga toda a população e obriga todos os advogados que são obrigados a ajudar a Constituição quando assumem o seu cargo, a sua posição como advogado. Então, o que nós temos hoje em dia é um modelo que foi criado pela Constituição de 65, uma emenda chamada número 18, que pegou um IVA que tinha de um país só, que é do francês, e distribuiu indústria para a União, mercadoria para 27 estados e serviços para 5.570 municípios, cada um com uma legislação, uma auditoria, uma administração diferente. Esse é o inferno que nós vivemos. O que vai acontecer? Esse mesmo exemplo que eu tenho. A alíquota vai ser uniforme para todos os setores. Esse modelo significa uma dessetorialização da tributação. É simples assim. No modelo de tributação sobre o consumo, quem paga é quem consome. E dentro dessa perspectiva, só consome pessoas físicas. Porque empresas não consomem. O que a empresa compra para a atividade dela é sempre insumo e ela paga o imposto e credita do imposto. E sempre passa para frente. E quem vai pagar, no final das contas, é sempre o contribuinte final. Então, como é que vai funcionar esse elo aqui? Vai ser assim. A indústria vai vender por 100. E vai começar com o PiscoFins 2027. Mas vou dar o exemplo cheio. Ela vai vender por 100, como o Peroba falou, o tributo vem por fora. Eu não vou pagar, simplificadamente, mais para o fornecedor. Eu vou pagar direto para o fisco, os 40. Então eu vou pagar 100 para a indústria, vou comprar um produto X por 100, vou pagar 40 para o comitê gestor, para a Receita Federal, e automaticamente, quando eu pago 40, eu credito 40 em dinheiro. Qual que é o custo do setor de serviços que compra a mercadoria da indústria? Ele está pagando 100 só pela indústria. E de tributo ele está pagando quanto? Zero. Porque ele paga 40 e credita 40. Quando o serviço vende para a indústria, é o mesmo regime tributário. Então ele vai, sem lucro, ele vai vender por 100 para a indústria. E a indústria vai ter que pagar. Eu dei o exemplo anterior, não é, que foi acumulando, mas dentro desse novo modelo eu vou ter uma alíquota padrão igual para todos. Então o exemplo seria, no primeiro elo é 20%. Então eu compro por 100,
pago 20 para o fisco, credito 20. O serviço não vai pagar nada, compra por 100. Quando o serviço vende para a indústria, sem lucro, ele vai vender por 100 também. Daí a indústria vai pagar 20, vai acreditar 20. Quanto vai pagar a indústria? Nada. Quando a indústria vender para a construtora, ela vai vender por 100. E os serviços vai pagar 20 e vai acreditar 20. Não vai pagar nada. E fica com o crédito de 20. Então ele paga e acredita. Daí a magia especial que vai acontecer para vocês, quando ele vender para o poder público, hoje em dia o poder público, porque ele não é quem está exercendo a atividade econômica, ele não recebe a imunidade. Dentro desse modelo foi desenhado um modelo perfeito de compras governamentais, que quando a prestadora de serviço ou a indústria vende qualquer mercadoria para a União, Estados ou municípios, a tributação é zero. Então, quando a construtora vender o produto, seja qual for, para a União, Estados ou municípios, incide zero de tributo. Ela vai vender por quê? Por quanto sem lucro? 100. Bem-vindos ao novo sistema IBS-CBS. O que eu vendia por 213 e criava um tremendo problema de produtividade, agora eu vou vender sem nenhum imposto para o poder público, vou vender por 100 para o poder público. Se eu estiver investindo, eu pego todo o dinheiro de volta, não estou pagando o tributo, ele incentiva o investimento. Se eu estou exportando, eu vou exportar por quanto? Vou exportar por 100. Eu vou ganhar mercado internacional. E se eu vender para o consumidor final, esse coitado consumidor final, como não está inscrito, como não ele exerce atividade econômica, ele não pega crédito. Então ele vai pagar 20%. Quem paga 20% é sempre o consumidor final. Acontece que esse consumidor final vai pagar o 213. Agora vai pagar 120. E aí fica esse desespero que vai aumentar a carga tributária de um hipotético valor nominal para 300%. Enfim, é desconhecimento, falta de confiança, medo e falta de crença nas instituições. O pessoal vê o Supremo, fala, esse país não dá certo, esse país não funciona. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do que é essa situação. Me lembra até uma cena de Matrix, aquele filme do Keanu Reeves, dos irmãos Wachowski, que depois viraram irmãs Wachowski. É uma cena que o Morpheus mostra como é a realidade. Aquela coisa horrorosa, queimada a atmosfera, aquela chuva, enfim, acabou o mundo. Então, eu vou mostrar agora esse mundo real, através de uma pesquisa empírica feita pelo INSPER, que eu cruzei a pesquisa empírica feita pelo INSPER com o futuro do UBS, para dar uma noção de como é que vai ser. Estava até ansioso para mostrar isso, porque eu fiz esse cruzamento essa noite, aliás, eu atravessei a noite sem dormir. Então, eu vindo para cá, eu recebi no WhatsApp o texto. E eu falei, não é possível, você está mostrando agora em primeira mão, então. Alô, alô? Eu mando o texto e eles publicam na hora, né? Senão eu mando para outro lugar. Então, esse texto foi publicado hoje, o artigo publicado hoje no Jota, 19 de maio, às 9h25. Autópsia, uma introdução à reforma tributária mediante os dados concretos, ou seja, da realidade de uma pesquisa empírica realizada pelo INSPER, feita, liderada pela Vanessa, pelo Breno, nossos queridos amigos. E eu pego esses dados e projeto sobre o futuro, como é que vai ser o sistema CBS-IBS. Porque é uma tentativa de explicar através do contencioso como é que vai funcionar com dados concretos. A autópsia da morte do contencioso tributário. Daí eu vou fazer uma série de respostas que você está demandando. Primeiro, uma coisa que eu aprendi. Eu editei primeiro esse livro, eu escrevi para os advogados, não é? Porque quem me contrata é o Peloba, eu não exerço advocacia, o Peloba me contrata para casos difíceis, então eu presto serviço para pessoas jurídicas, para grandes escritórios, meu melhor cliente é o Peloba. E, aliás, eu posso afirmar para vocês que até alguns anos atrás, antes de aprovar a emenda constitucional, todos os tributaristas eram contra a reforma tributária. Por que será? Se todos eram contra, exceto o Peloba, é porque a reforma tributária é boa e ruim para eles.
porque eles ganham discutindo esses valores absurdos, eles vivem desse contencioso. Quando acabar o contencioso, o que vai acontecer? Enfim, esse é o medo, essa é a projeção que acontece. Daí, Pedro, minha próxima edição é essa daqui, ó. Reforma tributária para você, contribuinte. Porque agora, os setores econômicos não pagam mais imposto. É zero de carga tributária. E o que a gente tem de discussão agora é porque nós não temos noção entre o que é o preço da mercadoria e o que vem de tributo com ela. O que eu estou comparando é a carga tributária. Eu não sei que estou pagando 213, eu estou com medo de que eu vou pagar mais do que isso. Então, esse modelo ele implica numa dessetorialização da tributação. A regra ele foi desenhado para atingir os seguintes objetivos: carga tributária zero, resíduo zero para todo o setor produtivo. Quem paga IBS não são mais as empresas, é o consumidor final. Se as empresas não pagam mais IBS e CBS, elas não participam mais do contencioso. Paga zero, eu vou discutir que eu quero entrar com uma ação anti-exacional, discutir que não tem relação jurídica. Para quê? Você não está pagando nada, você passa para frente para o adquirente, até passar para o coitado do consumidor. Então, eu tiro 65 milhões de empresas do contencioso tributário. Eu esvazio o contencioso. Então, esse é um primeiro movimento. E empodero, vou dar informação para 217 milhões de brasileiros que já pagam, só que eles pagam 213. Vão pagar menos que isso porque os preços vão baixar. E quando eles descobrirem, inicialmente, que estão pagando 20%, estão pagando mais, eles vão ficar, primeiro vão ficar revoltados. Vai aquele Nicolas falar que está aumentando a carga tributária para a população e tirando das empresas, criando fake news. Mas depois ele vai se empoderar do Estado e vai querer qualidade de serviço público e, na ordem, a primeira que vem é saúde. Então vai exigir que o Estado invista em saúde, educação, transporte e logística. Estados e municípios que hoje em dia dão incentivo fiscal, deixando de tributar, e ele não tributa, mas tira a empresa de um Estado que está tributando. Chama Raising to the Bottom, vai todo mundo para o buraco. Esses estados e municípios, agora, que davam incentivo para trazer uma empresa que nem ia pagar imposto nenhum, agora, o que eles vão fazer para trazer empresas? Eles têm que oferecer infraestrutura. E o que é infraestrutura que atrai empresas? Saúde, educação, habitação, transporte. E que agora, eu estou assistindo isso, o governo do Rio de Janeiro anunciando que tem uma logística maravilhosa de estradas, tem segurança, imagina, Rio, tem segurança porque os governadores são presos, né, assim, sistematicamente. Então, o Brasil está mudando de uma forma tão extraordinária. Eu estou acompanhando essa mudança. Eu escrevi até um artigo na Folha de São Paulo que eu acompanhei algo incrível no Brasil. Hoje nós temos 5.570 municípios que trabalham sozinhos, cada um por si, e que se danem os outros. É uma luta que o Peloba assiste de cadeira entre Barueri e São Paulo, para ver quem vai levar a Amazon, quem vai levar o Mercado Livre, e reduz o imposto, tira que paga 5 em São Paulo para pagar 2 em Barueri. Daí São Paulo abaixa para 1, daí sai de Barueri e vai para São Paulo. E quem é que está pagando esse custo de redução? Então, sempre quem vai pagar somos nós, contribuintes. Então, o grande movimento da reforma, Peroba, na verdade é uma reconstrução de papéis. Hoje em dia, eu tenho um fisco que deveria interpretar a lei, mas ele não interpreta. Ele obriga o contribuinte a interpretar a lei, que é tão complicado que ele não consegue interpretar. Ele fica 5 anos aguardando para homologar, e quando chega no último ano ele não homologa. Ele vai lá e lavra auto de infração que aumenta o contencioso. Ele se omite de interpretar. Eu tenho empresas que não pagam porque elas passam para frente o preço e entram com ação para discutir aquilo que elas não pagam. E, com isso, aumenta a carga tributária que eu tenho que devolver dinheiro para uma empresa que não pagou.
E eu tenho quem paga efetivamente um monte de zumbis como nós, que não interagimos com o Estado, porque eu não estou sabendo que eu pago. O que a reforma faz? Simples assim. Ela faz com que o fisco exerça o papel de fisco, interprete a legislação tributária, e quando ele interpreta a legislação, ele não pode mais mudar a interpretação. Então, o fisco agora assume o papel de protagonista de interpretar a legislação. As empresas não vão discutir mais tributação sobre o consumo. Elas não pagam mais, dá um exemplo daqui, ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI. Acabou. Quando entra CBS, IBS, quem paga CBS, IBS é o consumidor final. Então, as empresas vão deixar de fazer lobby no Congresso Nacional para pedir redução de alíquota, que não tem nenhum sentido nesse poder, porque ela não paga nada. Se a alíquota é 20%, ela paga 20%, acredita 20%, é zero. Se é 40%, paga 40%, acredita 40%, é zero. As alíquotas no meio da cadeia são irrelevantes. Para vocês que trabalham no meio da cadeia, vendendo equipamentos para pessoas jurídicas, a carga tributária de vocês é zero. E quem está comprando de vocês é zero também. Ele só vai repassar para o consumidor final que já paga isso. Só que não sabe que paga. E isso faz com que o Brasil tenha um grande problema exatamente na questão da produtividade. Então vai fazer com que o fisco fiscalize, que a empresa, em vez de ficar disputando por incentivo fiscal, fazendo lobby, que ela vai agora com a neutralidade. A regra da neutralidade é a seguinte: o sistema tributário não deve interferir na alocação do capital, trabalho e nas decisões de consumo. Ele é neutro, ele é irrelevante para as empresas. Se ele é irrelevante para as empresas, o que as empresas vão ter que fazer? Vão ter que se virar. Para ser competitiva, tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, tem que alocar adequadamente a sua centro de distribuição, tem que escolher, enfim, treinar o seu pessoal, investir em educação. Ou seja, o empresário vai ter que empresariar, o fisco vai ter que fiscalizar, e o contribuinte que é um zumbi agora vai ser cidadão e vai exercer a cidadania e vai começar a perceber que ele está pagando muito de imposto de renda, de imposto sobre o consumo, por isso é alta a alíquota, porque não é transparente. Daí ele vai começar a pressionar para aumentar o imposto de renda dos ricos e reduzir a tributação sobre o consumo dele, e vai começar a exigir serviços públicos de qualidade. Eu estou pagando, eu quero o serviço público. Eu não sabia que eu estava pagando. Agora que eu sei que eu estou pagando um pobre. A gente tem um cashback que vai devolver, mas enfim, quem tem baixa renda paga 30% que ganha em tributo. O resto vai para aluguel e o que sobrar para comida. Então, a gente está fazendo uma grande guinada. Isso está mexendo com todas as estruturas. E mexendo muito positivamente. Então a tributação deixa de ser, por exemplo, no local onde está a empresa. Passa a ser onde está o consumidor. Porque é lá que ele vive, é lá que ele consome. Então, com essa mudança, 95% dos municípios ganham mais recursos. Eu descentralizo o Brasil. O ISS, no Brasil inteiro, arrecada 100 bilhões. Chutando alto, 50 bilhões fica com a cidade de São Paulo. Os outros 50 bilhões são distribuídos em mais 5.569 municípios, distribui ali as migalhas. O resto fica para São Paulo, porque as empresas são todas aqui. Quem usa Netflix na Bahia, paga Netflix para São Paulo. Então, vai mudar essas estruturas e o poder público vai ter que começar a exercer as suas funções de poder público. Então, na verdade, a reforma tributária ela significa uma reforma para o setor empresarial, da microeconomia. Vai ter que trabalhar no sentido de exercer a competitividade, e o tributo é irrelevante, porque ele não paga mais esse tributo. Ele vai pagar imposto de renda, vai pagar IPVA, vai pagar contribuição sobre o salário, que também vão perceber que é muito ruim, e ela vai cair logo logo. A gente está trabalhando nesse sentido. Então, é isso que vai acontecer. E para a saúde, eu só vejo um quadro hiper positivo, porque os preços vão reduzir dos insumos. Se eu importo, eu tomo crédito da mesma forma. O contencioso é zero, que não vai ter mais porque está autuando. E quando eu vendo para o poder público, para o SUS, eu vendo pelo preço de custo. E se eu exportar,
a tendência é a gente começar a desenvolver tecnologia para isso, para poder exportar e ganhar mercado, eu consigo ganhar mercado porque eu exporto sem tributo. E se eu investir e eu não estou operacional, tudo que eu estou investindo eu acumulo crédito, eu peço de volta, devolve em dinheiro para mim. E essa devolução é rateada entre todos nós. Somos todos nós trabalhando a favor do Brasil. Aqui são os tributaristas que ficam espalhando que a reforma é ruim para conseguir cliente e acompanhar a transição. Mas já saiu um paper da OCDE, de Paris, apontando que o IVA brasileiro é uma revolução. O desenho é o mais sofisticado do mundo. Em nenhum lugar tem comitê gestor, nenhum lugar tem crédito vinculado ao pagamento, nenhum lugar tem split payment, nenhum lugar do mundo tem a tecnologia bancária e fiscal que o Brasil tem. Por quê? É um sistema tão complexo que a gente tem que desenvolver uma tremenda tecnologia. Poucos países têm PIX. Ou seja, os vira-latas que têm essa síndrome, somos muito criativos. E qual que é o nosso problema? Aqui eu vou para o meu primeiro slide aqui. Tudo começou num momento em que não havia democracia e veio esse monstrengo aí, ó. Então as pessoas olham e falam, o Brasil é um lixo, o Brasil não funciona. Mas é isso, em 65, num ambiente em que não havia democracia, eu vou para cá, eles demoram, tem que esperar mesmo, né? Aí é pior que eu estou olhando para cá e é isso que importa. Num momento que não havia democracia, os burocratas ali, logo depois do susto de 64, né, ninguém queria discutir muito, Congresso Nacional dissolvido, tinham que fazer alguma coisa, falaram, tem um IVA francês que funciona muito bem. Pegaram um IVA francês, tinha uma lei só, porque é um país unitário, não é uma federação, que tinham que implantar numa federação. Então pegaram uma lei só que incidia sobre indústria, mercadoria e serviços e dividiram, fragmentando o que não é fragmentável. Então isso que criou essa base fragmentada, essa cumulatividade entre setores e uma guerra fiscal um contra o outro. Então, a realidade que nós vivemos não é porque nós somos ruins, é porque houve uma decisão errada que entrou dentro da Constituição e há 61 anos nós vivemos essa realidade impregnada por um modelo constitucional equivocado, que não foi debatido porque estava fechado o Congresso Nacional, nenhum economista teve coragem de falar que era ruim, e enfim, os funcionários da Receita Federal tinham que obedecer, e foi implantado e silenciosamente isso governa as nossas vidas, e a gente não tem noção disso. De novo parece o filme Matrix, esse direito fazendo isso. O que está acontecendo e que a gente não vê? Pelo menos vocês não veem, eu estou vendo o tempo todo. Olha o que está acontecendo. Esse problema acabou. Nós mudamos a Constituição. A gente tirou esse monstrengo que dividia as bases, porque criava a guerra fiscal. O que a gente fez? Nós criamos, através do direito, pegamos as 6.000 leis, aumentamos a competência dos municípios para cobrar ISS e mercadorias. Com isso eu não reduzo a base dele, não crio problema com a federação nem com os municípios, eles gostam. Eu pego os estados que cobram mercadorias e falo, olha, vou fazer a reforma. Ele fala, sou contra. Por quê? Não quero perder o ICMS. Falo, não vai perder o ICMS, vai ganhar o ISS. A União já cobra o PIS/COFINS, que cobra mercadorias e serviços. Com essa mexida, os municípios vão cobrar sobre mercadorias e serviços, os estados sobre mercadorias e serviços, a União sobre mercadorias e serviços. Como todo mundo tributa com a mesma base, eu faço uma lei só. E a coisa mais linda de todas, vocês três, os 3 níveis federativos têm que trabalhar juntos. Imaginem, eu tenho 5.700, 5.600 entes que trabalham separadamente, cada um com a sua lei, cada um com a sua administração, com a sua auditoria, um lutando contra o outro. Irmãos fratricidas entre o mesmo país. Agora, eles fizeram um projeto de lei, juntos, sem auditores fiscais federais, sem municipais, sem estaduais, e aconteceu uma cerimônia linda, agora que eu tenho uma lei que vale para os 3, que é igual, e eles conseguiram fazer um regulamento que vale para os 3. O comitê gestor, que é um órgão importante para garantir a não cumulatividade, a governança, tudo isso, ele pertence aos estados e municípios.
E ele garante essa não cumulatividade porque ele não deixa entrar o dinheiro nos cofres públicos. Ele retém esse dinheiro. E ele retém esse dinheiro no nome do adquirente que compra, que está escrito, para garantir que o adquirente nunca tenha resíduo tributário. Então, nesse novo modelo, o setor produtivo tem resíduo tributário zero. Se tiver 1 centavo a mais, podem procurar o Peroba, e o Peroba me contrata, e a gente não vai entrar nem com contencioso, porque nem dá para entrar porque a empresa não tem nem legitimidade para isso. Ela não está pagando, ela está passando. Então é um problema que interessa ao sistema, prejudica ao sistema. E o auditor fiscal agora está trabalhando a favor do contribuinte. É uma coisa incrível, ouvindo-os falar, isso é problema meu, complexidade eu resolvo. Eu vou dar facilidade para que os empreendedores efetivamente empreendam. Então eu assisti, Peroba, numa madrugada também que eu estou voltando a dar aula, estou começando a cair um monte de ficha de tudo que eu ando fazendo, que eu estudei, o que eu apliquei. Então estou revendo todo esse sistema. Então eu passei a madrugada ouvindo a coletiva do comitê gestor, os 3 entes falando. Daí primeiro o ministro da Fazenda agradecendo o Mombelli, os funcionários públicos, aquele trabalho, agradecendo o Ricardo Oliveira, que é do Estado, agradecendo o Alberto Macedo, que é do município. Depois da fala para os agentes fiscais estaduais, federais e municipais, um começa a elogiar o outro. Eu falei, olha, the love is in the air. O amor está no ar. E aí o presidente do comitê gestor fala que trabalharam no Dia dos Namorados e começa a falar de paixão, de amor. Eu falei, coisa é essa, não é? Eu até mudei o nome para Comitê Gestor Afetivo, porque está acontecendo essa afetividade, porque esses caras, esses funcionários públicos, faca na caveira, eles trabalham. Porque funcionalismo público é trabalho voluntário, trabalha quem quer. Esses caras trabalham. E quando ele vê o outro do município trabalhando, o Estado trabalhando, ele se identifica. Então o que está acontecendo? Ele está criando, de fato, uma federação brasileira cooperativa. Todos vão aplicar o mesmo sistema, vão estudar na mesma escola, vão aplicar as mesmas regras e vão trabalhar a favor do Brasil e a favor do crescimento nacional. Dados da OCDE, a Coreia do Sul, a produtividade é assim. Por quê? Não tem incentivo fiscal. Do Brasil é assim, porque tem 6 mil incentivos fiscais cruzados. E o Brasil continua crescendo economicamente. Imagina quando eu tirar essa tralha toda que faz 100 virar 213 e limpar completamente isso, liberar a exportação, liberar a venda, tributo zero, investimento zero. Eu tenho 170 países do mundo que adotam o IVA, o Peroba o tempo todo recebe as pessoas para investir no Brasil, eu jamais vou entrar aí, que eu não entendo. E é só risco que eu tenho de contencioso. Nós vou mostrar para vocês um cruzamento de como é e como vai ficar. Você vai gostar, Peroba. Então, bem-vindos à autópsia do óbito tributário, do contencioso tributário, na verdade, que já está acontecendo com a emenda constitucional, que já está figurando. E há uma regra importantíssima, que está na Constituição, que hoje esse sistema todo, simplificadamente, arrecada 1 trilhão. Durante 10 anos eu vou ter essa transição, e sempre quando eu tenho transição, eu aproveito esse momento para o governo cobrar um pouquinho mais, para garantir o risco dele. Mas nesse modelo é proibido aumentar a carga tributária durante 10 anos. Por isso a gente está tendo agora, e o Peroba comentou sobre isso, uma alíquota de 1% que não é cobrada, ela é só mensurada, para saber quanto essa nova base arrecada. Se a nova base arrecadar num ano de IBS e CBS e sinalizar que arrecada 100 bilhões no ano com 1% de alíquota, quanto eu preciso para arrecadar 1 trilhão no ano? A alíquota vai ser 10 para arrecadar 1 trilhão. Se essa base, em vez de arrecadar 100 bilhões, arrecadar 50 bilhões, eu vou precisar de uma alíquota de 20 para arrecadar 1 trilhão. E se arrecadar 25, vai ser 40 alíquota. Mas eu não pago alíquota. Aliás, a alíquota não é nada. A alíquota é um referencial que insiste uma base de cálculo para definir um valor. Então, as pessoas ficam discutindo alíquota, que não tem nenhum sentido. Eu ficava dando risada ali na Câmara, de algo de louco. Porque dentro desse modelo a empresa não paga nada, se é 20, acredita 20, se é 40, acredita 40. Enfim, a gente está fazendo um modelo de transição para garantir que não haja aumento de carga tributária.
As empresas não pagam mais nada, não participam do contencioso, não tem mais contencioso. E quem interpreta é o fisco. Como é ele que interpreta, ele não pode mudar mais o critério dele. Quando ele emite a nota fiscal, ele está constituindo o crédito segundo o critério dele, que ela já conhece, né? Tudo vai ser automatizado por um motor de regras, uma calculadora, que o contribuinte vai saber como o fisco interpreta. E o fisco está adorando, porque eles estão sentindo agora autoridades. E quando ele interpreta e aplica a lei, e vem o governador, o presidente, e fala: eu quero aumentar a carga, que eu quero fazer uma obra pública para ser reeleito, então lavra a auto de infração. Eu falo, governador, excelência, eu não posso. Mas como não pode? Eu que interpretei a lei, eu não vou poder mudar de interpretação. Então, se o senhor quiser aumentar a carga tributária, só tem um jeito. O senhor vai ter que convencer o legislativo a aumentar a alíquota, vão aumentar todos os preços relativos do Estado, da União ou do município, vai aparecer na nota fiscal, só vai vigorar o ano que vem, depois das eleições, e o senhor vai perder a eleição. Ou seja, nós empoderamos os agentes públicos que estão amando realizar essa atividade e que hoje eles são subordinados do poder e saem na rua fazendo tese, não é pelo caso UOL, tantos casos que a gente viu, para poder lavrar autoinfração. Então, peguei uma pesquisa do INSPER, que levanta todo o contencioso a partir dos dados de 751 companhias abertas, que tem ali os documentos dela, quanto ela pagou, qual que é o contencioso que ela tem, do que ela tem. Estão fazendo um trabalho primoroso, a cena do crime, o diagnóstico do Impertex. E que se o modelo CBS-BS fosse adotado sobre essa realidade aqui, o que aconteceria? Primeiro tema, o primeiro causa-mortes, né? Disputa pela materialidade do fato gerador. Então, hoje em dia eu tenho 5.570 municípios, tem 5.570 leis. Mas cada lei tem um fato gerador? Não, porque tem uma lista com 200 itens em cada município. Então, em cada município tem 200 fatos geradores. Multiplica isso por 570, por 5.570. Então, aqui nesse debate, nós temos um debate sobre a materialidade do ICMS, que nos balanços aponta 213 bi, outro do PIS/COFINS, enfim, o que é faturamento, receita bruta, outro sobre ISS, o que é serviço, esse eterno debate do que é tudo isso. Depois sobre recolhimento a menor, se eu faço, eu devolvo ou não devolvo, na prática não devolve. E depois, se não incide, eu incido na exportação. É imune, não pode incidir. Mas, enfim, na prática, acumular crédito eles não devolvem. Então, tudo isso dá contencioso. Nessa disputa, esse contencioso equivale a 48 bilhões, que corresponde a 40% do contencioso brasileiro. E o que a gente vai fazer com tudo isso? Enfim, agora é uma lei só, é o fisco que interpreta, não posso aumentar a carga tributária. Dentro do sistema IBS-CBS, todo esse contencioso é eliminado. Ele não é possível de existir. Então, ele não tem capacidade, o sistema não consegue, essas autuações não existiriam no sistema CBS-BS, incidem nesse sistema atual. Isso corresponde a 39% do contencioso tributário. Segunda causa-mortes. Glosas de crédito, ou seja, como o direito a crédito do PIS/COFINS diz respeito ao conceito de insumo. O do IPI tem um outro critério, que é vínculo com a mercadoria, uma coisa física. Do ICMS copia o PIS/COFINS. E cada ente tem o seu critério, e na prática, quando entra no orçamento público, o dinheiro não sai mais. Então, esse é um dos maiores contenciosos que a gente tem. Entre essas empresas, representa 36 bilhões e equivale a cerca de 30% de todo o nosso contencioso. Isso existe nesse modelo. No modelo CBS-BS seria igual a zero. Esse contencioso é eliminado, porque eu devolvo os créditos automaticamente, tudo dá direito a crédito, a alíquota é uniforme, os agentes fiscais antecipam a interpretação e as empresas não chegam no judiciário, não vai chegar no Supremo. Por quê?
elas não têm legitimidade para discutir o que elas não pagam. Ou seja, eu estou tirando todo o setor produtivo desse mundo, desse pântano da tristeza, é uma expressão do livro História Sem Fim, que o cavalinho do menino lá caiu, foi afundando ali aquela tristeza. Vai acabar. Ou seja, vai acabar para alguns, não é? Outros vão viver a crueldade da verdade, porque vivem da manipulação do sistema e das instituições. Então, quem está dentro da lei, o contribuinte está dentro da lei, é simples assim, não paga tributo. Outra questão, eu só coloquei 3 que equivalem a 95% de todo o contencioso brasileiro. Substituição tributária. Tem que ter uma pauta, e a substituição acontece porque eu quero antecipar o tributo e não quero deixar que o outro cobre. No nosso novo modelo, quando acontece uma operação B2B entre duas empresas, o dinheiro não pertence nem a um Estado, nem ao outro, nem ao município, nem ao outro. Ele pertence a um adquirente. E por isso, quando o adquirente exporta, o Estado é obrigado a devolver o dinheiro do imposto para ele. Porque o dinheiro pertence sempre a ele. Se esse adquirente for pessoa física, não for exportador, ele paga 20% de imposto. Mas se ele for empresa e exportar, ele recebe o imposto de volta para poder exportar sem tributo nenhum. Se ele vender para a pessoa de direito público, ele vende sem tributo nenhum. Então, a substituição tributária simplesmente é impossível nesse modelo. Porque o dinheiro só vai pertencer, no meio da cadeia, ele não pertence a nenhum ente federativo. O comitê gestor só retém o dinheiro no nome do adquirente, para garantir a não cumulatividade, para garantir a devolução no caso do investimento, para garantir a devolução no caso da exportação e para distribuir para o ente público específico. Quando alguém consumir, tem uma casinha lá em Trancoso, quando eu consumir a minha cerveja lá em Trancoso, ou for ali no Jacaré e comer uma carninha, sai mais ou menos R$1.000 ali o prato, eu vou estar pagando 20%, e esse dinheiro, a parte do município, fica com o município de Porto Seguro. E aí a gente vai ter que começar a controlar o orçamento público, que vai aumentar a grana dos municípios. E a gente está entrando com esse projeto aqui agora. A quarta causa-morte, que vai terminar, até um nome aqui, ó, em homenagem a vocês, eu coloquei a vacina CBS-BS. Ou seja, a gente tem uma doença, um câncer, que está em todo o setor produtivo. Eu estou tirando o câncer. É a cura. Eu tenho a criatividade infralegal dos incentivos. Corresponde a 6,5% contencioso, dá 7,8 bilhões. Só que essa criatividade dos incentivos é exercida por 5.600 entes, por 5.580 municípios, 27 estados e pela União, cada um por si. Então, aqui não eliminei completamente, porque, enfim, haverá um pouquinho ainda, mas é muito pouco. Porque eu tenho, hoje em dia, 5.600 entes, agora a regra na Constituição é que está proibido o incentivo fiscal, exceto o que está na Constituição. E na Constituição tem 10 itens que permitem incentivo fiscal. Primeiro, saúde. O incentivo quer dizer redução de alíquota. Saúde, educação, agronegócio, advogados, turismo, enfim. E tudo isso, no meio da cadeia, é irrelevante. Porque a tributação só importa no consumidor final. Então, essa criatividade vai acabar também. Porque, primeiro, eu não posso aumentar a carga tributária por 10 anos. Segundo, quem leva a autoinfração é o auditor fiscal, porque o contribuinte interpretou erradamente. Agora, o contribuinte não interpreta mais a lei, ele só informa o fato. Quem interpreta a lei é o agente fiscal. E quando ele interpreta, já começa a correr prazo para cobrar, ou então ele extingue a obrigação, mas ele não pode lavrar a autoinfração. Então, estancamos o contencioso, que é uma doença do Brasil, grave. Por fim, o último causa-mortes aqui, que vai morrer, acho que entrou alguma coisa errada aqui que eu voltei. O último são as glosas de crédito. Eu falei sobre isso, já falei, né, Pelabá? Eu estou voltando todo indo lado errado. Sou eu que estou aqui regredindo. Fim da polifonia normativa. A matemática da enrecadização. 5.599 entes cobrando
e essa loucura que chamam de manicômio jurídico tributário, que a gente vive. Tem gente que acha muito bom, especialmente os tributaristas. E agora a gente tem uma única lei complementar, tem um único regulamento, e o regulamento, ele espelha a lei. 80% do regulamento espelha a lei. E 20% ele cuida do quê? Ele cuida de criar nota fiscal para setores que não tinham nota fiscal. Então tem que criar nota fiscal para o setor financeiro, tem que criar nota fiscal para os pedágios, que vão pagar agora imposto, tem que criar nota fiscal para a locação, que vai pagar imposto, e agora quando todo mundo paga menos. E quem está pagando agora continua não sendo as empresas. Agora vão ser, efetivamente, de forma clara, 203 milhões de brasileiros, com muita sofisticação. Eu vou devolver dinheiro para a família de baixa renda, tem todo um sistema totalmente automatizado, que tudo acontece sem o contribuinte pôr a mão, praticamente é uma só obrigação acessória, em contraposição ao que o Peroba colocou, que a gente tem milhares de obrigações acessórias. Então esse é um novo mundo que está acontecendo, a gente está saindo desse inferno e está entrando nesse céu. Só que não dá para fazer isso de uma vez. Tinha aqui a última causa-morte, esse é o último exemplo. Cerca de 1,3 bilhão, corresponde a 1,1% do contencioso, acabou também. Porque não tem mais guerra fiscal para trazer a empresa. Não adianta trazer a empresa para o seu estado, porque você não vai poder cobrar, porque agora o critério para cobrar o imposto da Amazon, da Netflix, não é a localização dela e obrigar para trazer ela para cá. Não. É quem paga sobre a utilização do serviço dela. Então a Netflix, enfim, todo mundo assina no Brasil inteiro. Onde há pessoas que assinam Netflix, ela vai pagar o imposto da cidade dela. Porque ela está consumindo na cidade dela, o dinheiro fica para a cidade dela. Graças a isso, eu tive apoio da reforma tributária de mais de 5 mil municípios, uma carta assinada pelos 27 entes da União. Os agentes fiscais gostaram da ideia de se tornarem autoridades de Estado e não mais subordinados dos governantes. Despolitizei as 3 receitas que trabalham juntas a favor do contribuinte e preocupadas em assumir essa responsabilidade. Enfim, esse é o novo mundo que a gente está entrando agora, que está começando a sentir o gosto. E aí, Pedro, eu escrevi na Folha de São Paulo há 2 semanas um artigo, porque eu senti essa nova energia da federação. E a ideia que cidadania também, tanto no governo como no exercício da Ágora, envolve amor, envolve reciprocidade. Então eu adaptei a música Love is in the Air para Law is in the Air. Law is in the Air. A lei agora é para todos. E quem fala essa lei, quem distribui para todos essa lei, são os agentes fiscais das 3 esferas juntos, de mão dadas, numa relação de irmandade afetiva. Gente, o Brasil está mudando de uma forma incrível. E quem fez isso? Eu tinha uma Constituição há 61 anos, que era um câncer que estava ali, se expandindo. A gente conseguiu uma vacina incrível que, plim, tirou o câncer. Mas só que esse câncer não era visível e a causa não era visível. E aí a nossa dificuldade, Pedobá, você fala, mudou tudo. Fala, não, esse Brasil não presta, não tem nada certo, tal. Então agora, gente, nós temos o melhor modelo de IVA do mundo. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é o FMI, lá de Washington. Quem está falando é o OCDE, é a The Economist, os órgãos da Irlanda. Está todo mundo de olho no Brasil. Só a gente que não está enxergando isso ainda. Enfim, por falta de confiança justificável nas instituições e porque também há um conflito de interesses dos tributaristas. Para encerrar, uma historinha, diz que o Geraldo Alckmin estava fazendo um passeio de barco em Angra e viu uma ilha, uma mansão cheia de mulher bonita, com um navio ali grande, helicóptero, tudo ali. Ele falou, quem que é o banqueiro, o empresário que tem essa casa maravilhosa? Falei, que banqueiro empresário, governador? É tributarista. E o que esse tributarista faz? O que ele produz? Enfim, ele vive de
de resolver conflito que foi criado por uma emenda constitucional, que é um pedaço de papel. E a gente conseguiu, enfim, ter políticos que entenderam isso, conseguimos fazer os agentes fiscais perceberem que estavam sendo manipulados, conseguimos fazer que os municípios aderissem ao movimento. E de repente eu tenho hoje a carta com 27 secretários da Fazenda apoiando, 5 mil municípios apoiando, as grandes cidades indo contra. O setor produtivo apoiando, porque não vai pagar nada. Só os tributaristas contra. Enfim, está fácil de passar. E aí, estava tudo a favor, entrou o governo Lula, colocou o Haddad já conhecia o projeto, sabia que era bom, chamou o meu sócio, que trabalhava comigo há 10 anos, que é o Bernardo Api, foi para lá, aprovou em dezembro de 2023 a emenda constitucional, está na Constituição, ninguém muda a Constituição assim. Já estou acabando. Ninguém muda a Constituição. Então, ela veio para ficar. Tem um candidato que falou que vai acabar com a reforma tributária. Assim, não tem noção de direito. Aliás, ele está fazendo um ato contra a Constituição. Porque essa é a Constituição agora. Então, a Constituição colocou regras. O objetivo da Constituição é garantir aumento da produtividade do Brasil, por isso vai aumentar a riqueza de todos nós, garantir ambiente de negócio do Brasil para trazer investimento nacional e internacional e segurança jurídica absoluta. Não há espaço nesse modelo, ainda mais cercado de tecnologia, para não pagar o tributo. E veio um colega nosso do Rio de Janeiro e falou, então eu não tenho o direito de não pagar a obrigação tributária. Eu falei, meu querido, se é uma obrigação por lei, você é obrigado a pagar. Não é permitido não pagar, você tem que pagar. Então, esse é o novo modelo que está sendo implantado, está sendo aplaudido pelo mundo inteiro. Eu estou comunicando para vocês que já está começando a vigorar. Quando entrar a CBS, eu vou começar a tirar o preço dos 10% do PIS/COFINS. Ele vai ter que vender sem PIS/COFINS. Mas o poder público não pode obrigar ele a baixar o preço. Vai ter que ser o fornecedor que vai falar para ele, fala, olha, eu sei que tem uma lei agora que você está comprando do seu fornecedor também e está sem pagar esse 10%. E quando você vende para mim, você não está vendendo mais o imposto para mim, você está vendendo só a mercadoria. Então eu pago para o fisco e credito do fisco para garantir que não vem imposto seu para mim. Então você tem que baixar o preço. Então todas as cadeias têm que ir baixando sucessivamente, daí a transição, não é? Essa mixagem, porque eu tenho negociação política. Então o direito vai para um lado, mas eu tenho que dar tempo para a economia e os agentes econômicos se adaptarem até o novo modelo. Em 2029 vai acabando o ICMS e o ISS, em 2032 começa o modelo perfeito, funcionando, e as empresas já estão se movimentando no mundo inteiro para investir no Brasil, que tem energia abundante, renovável. Lá no Ceará colocaram uma empresa que joga eletricidade na água, eletricidade renovável, joga na água, separa H2 do O, faz hidrogênio líquido, transforma em amônia para transportar 40 graus, queima na Alemanha, e é energia verde, que eu pego do ar e da água. Tem um território sensacional, com minérios e tudo mais, uma gente maravilhosa, simpática, criativa, alegre. Então nós temos tudo, e além de tudo, instituímos o melhor sistema tributário do mundo. Vamos começar a exportar sistema tributário também. Então, gente, bem-vindos ao IBS. Estou acabando com essa fala. E a primeira a se beneficiar vai ser o setor de saúde. Então é hora de investir, porque os preços vão reduzir. O preço para o Estado, para o SUS, vai ser zero de tributo. Então o Estado vai consumir mais. E a população, quando tiver consciência que está pagando, se torna taxpayer e vai começar a exigir controle do gasto público. Mas é que é difícil controlar, porque o orçamento é confuso. Mas esse ano a gente vai começar o projeto Nosso Orçamento Público. Vamos dar transparência e simplicidade para acabar com essa corrupção. Daí vem a reforma administrativa, aí vem a reforma judicial, vem tudo. Porque eu preciso de 212 milhões fazendo pressão. Sem informação, eles viram zumbis. Agora eles estão se empoderando efetivamente com o taxpayer. Obrigado pela atenção.
professor, muito obrigado pelas explicações. Infelizmente a gente não vai poder abrir espaço para novas perguntas por conta do horário, mas eu imagino que o pessoal vai disponibilizar o e-mail do professor, enfim, alguma forma de contato, para quem eventualmente tiver alguma pergunta, possa depois entrar em contato e, enfim, tratar de algum tema específico, tá bom? Obrigado a todos.